Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali olhando a Manuela ali, acabei perdendo a atenção. Manu ali, e estamos aqui nesta manhã para dar continuidade a este culto abençoado, a esse dia já abençoado, em nome do Senhor. Nós estamos aí no Setembro Amarelo. Tem alguém que nunca ouviu falar no Setembro Amarelo aqui, gente? Nunca ouviram falar? Eu quero saber quem não ouviu. Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio. Ele existe no mundo desde 2003, essa campanha mundial de prevenção ao suicídio. E no Brasil desde 2015. Esse mês de setembro é escolhido, visto que o dia é dia 10 de setembro, o Dia de Consciência Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nós não vamos falar desse assunto, mas nós vamos falar nesta manhã de saúde mental. Saúde mental na família. A família é o lugar que mais adoece mentalmente o indivíduo. É o lugar onde o sujeito mais se sente traído, fragilizado, descuidado, mal amado, rejeitado. É o lugar que mais fere a vida do indivíduo, é a família. Porque quando você está na rua, é outra coisa, mas a família, você continua sendo família a vida inteira. Não se troca de DNA. A gente já inventou várias coisas na ciência, mas DNA a gente não troca. A gente vai ter o DNA para sempre. É a marca genética que nós temos. E a família, ela é uma das grandes causadoras de doenças emocionais, de saúde mental. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, principalmente como pai, como filho, como irmão. Seja qual for a nossa posição dentro da família, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental e emocional. Então, nós precisamos falar desse assunto, aproveitando que este mês é o mês de conscientização, é o mês de falarmos de saúde mental, porque geralmente essa data ela é escolhida por um jovem americano chamado Mike Henry. Ele era um jovem assim que estava no auge da sua vida. Ele tinha comprado um Camaro antigo amarelo, tinha reformado, e parecia que estava tudo bem. A família descreve como um jovem prestativo, amoroso, habilidoso, cheio de vida, cheio de energia, mas que um belo dia tirou a vida e pegou todos de surpresa. Mas alguns começaram a perceber que ele vinha dando sinais que alguma coisa não estava bem. As suas falas, no contexto do dia a dia, ele vinha apresentando algumas coisas que eram fora de sintonia, eram desconexas. E muitas das vezes passa desapercebido. Então, por isso que nós precisamos falar desse assunto, da nossa saúde mental, das nossas emoções. E precisamos analisar. Pessoas à nossa volta, muitas das vezes, estão passando por um problema difícil. E aí colocam um sorriso nos lábios, coloca uma boa aparência, coloca uma máscara de que tudo está bem, mas lá no fundo precisam de socorro, precisam de ajuda, a alma está gritando e ninguém está percebendo, porque o sorriso nos lábios muitas das vezes oculta essa dor profunda. E a causa do suicídio, quem o suicida, ele não quer se matar, ele quer se livrar da dor. Ele quer se livrar do problema. Ele quer se livrar da angústia. E quando nós falamos em psicanálise, eu sou psicanalista, nós falamos do suicídio, nós falamos de completude. Completude, pastor, a completude é onde não há ausência. O bebê, quando está no ventre, ele não tem ausência de nada. Ele está no ambiente aquecido, ele está recebendo nutrientes, ele não sente dor, ele não sente fome, ele não sente medo, ele não sente nada. Porque ele está acolhido, ele está protegido. A criança, na hora do nascimento,
ela tem um choque, ela sai de um ambiente protegido, do ambiente guardado, do ambiente aquecido, e aí geralmente dentro da maternidade tem o quê? Ar-condicionado geladaço. Imagine você sair de dentro do ambiente protegido, guardado, aquecido, e dar de cara com o ambiente gelado. Você já toma um choque logo de cara. Logo na hora da cisão, você já sai tomando um choque, você já sai levando um susto, trocando de uma realidade. E aí começa-se a ausência, você passa a sentir fome, você passa a sentir frio, você passa a sentir medo, você passa a sentir uma série de fatores, que até então você não tinha. Então, quando a pessoa pensa no suicídio, ele pensa nisso, não vai ter falta de nada, não vai ter ausência de nada, não vai ter mais nada, não vai ter mais medo, não vai ter problema, não vai ter mais nada. Porque a mente, ela engana. Então, nós precisamos cuidar das nossas emoções. Eu vou mostrar um personagem que eu digo sempre: como o filho foi um ótimo filho, como o rei foi um ótimo rei, como o governante foi um ótimo governante, como o pai foi péssimo. Mas eu vou falar dele como filho, não vou falar dele como pai, porque como pai é um horror. Mas como rei é bom, como governante é bom, como filho foi bom, como guerreiro foi excepcional, mas como pai ele foi horroroso. Mas, como filho, ele era um bom filho. E nós vamos falar dele como filho. E aí nós vamos aprender algumas coisas sobre o tratamento da saúde mental na família. Então, eu queria que você prestasse atenção. Eu já falei desse assunto outras vezes, mas é um assunto que sempre é bom nós lembrarmos. Porque a Bíblia ela é dinâmica. A cada vez que nós falamos do assunto, que trazemos uma perspectiva e olhamos, a nossa mente, ela abre ao entendimento. Jesus falou que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Quem está bem de saúde, quem está com sua saúde em dia, não precisa de médico. Mas para quem está com algum problema de saúde, precisa de buscar socorro na medicina. E aí, queria que você abrisse sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos trabalhar capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 22. Mas eu queria que você abrisse aí no capítulo 16. Nós hoje na turma de domingo do curso de síntese vamos falar desse livro também. Estamos nos livros históricos. Foi a aula que nós demos na segunda-feira passada. Hoje estaremos na aula de domingo falando desse assunto. Então, nosso tema é: precisamos falar de saúde mental na família. Precisamos falar desse cuidado que nós precisamos ter. Enquanto você acha aí, aproveitando aqui, você que é cooperador, colaborador da igreja, trabalha em algum setor, exerce algum ministério, nós teremos culto no próximo sábado, 19h30, lá na casa da irmã Fátima, rua 21, aqui, próxima à esquina da Padre Vieira. A irmã Fátima mora ali, logo assim, segundo lote, perto da esquina da Padre Vieira. Então, você que é colaborador da igreja, trabalha e exerce ministério aí, em qualquer ministério da igreja, em qualquer setor, você é convidado a estar conosco, lá na casa da irmã Fátima. Esse mês, permitindo Deus, estarei lá, próximo sábado, às 19h30. Acharam aí, gente? Vamos orar antes, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos conduza à perfeição nesse texto, para nós falarmos em nome do Senhor aqui e aprendermos um pouco sobre saúde mental na família. Querido Deus, amado Pai, nós oramos agora, pedindo ao Espírito Santo do Senhor, que é o Espírito da verdade, que nos guie, Senhor Deus, a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse texto que será ministrado. E que nessa manhã nós possamos sair daqui, Senhor Deus, transbordante da Tua palavra, transbordante do Teu amor e da Tua graça. Que a Tua fidelidade nos alcance a cada dia, como a Tua palavra diz. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E estaremos na casa do Senhor, na presença do Senhor para todo sempre. Esse é o desejo do nosso coração. Faça em nós o Teu querer e o Teu realizar nesta manhã. Usa-nos como instrumento para abençoar a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, abriu aí
primeiro livro de Samuel, capítulo 16, diz assim, o versículo 1: O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então aqui nós temos a instrução do Senhor a Samuel. Samuel é um profeta do Senhor, foi o último juiz de Israel. Ele tinha escolhido Saul, foi ele que ungiu Saul, depois que o Senhor indicou e o escolheu para ser governante de Israel, para ser o rei de Israel. E aí, Saul começa bem no seu reinado, obtendo vitórias, conseguindo combater os filisteus, conseguindo expulsar os filisteus durante um tempo das terras de Israel. Os filisteus eram um dos inimigos mais poderosos da terra de Canaã, e foi o último inimigo realmente a ser batido dentro de Canaã. E aí, Saul começa a desobedecer, começa a trilhar um caminho de desobediência ao Senhor. E por essa obediência, o Senhor o rejeita como o rei de Israel. E aí o Senhor fala com Samuel: Samuel, eu vou enviar você à casa de Jessé, o belamita, ou seja, da cidade de Belém, da casa do pão, para você escolher entre os filhos dele. Ele tem 8 filhos, e entre esses 8 filhos, eu vou escolher um para ser o novo rei de Israel. Samuel, quando recebe a ordem, ele temente e tendo medo, ele fala assim: se Saul souber que eu vou ungir alguém para o lugar dele, que não seja filho dele, ele vai me matar. O cara já está em obediência mesmo, que custa me matar? Se ele já desobedeceu o Senhor e continua desobedecendo. E aí o Senhor fala: diga, se Saul perguntar, diga para ele que você vai sacrificar ao Senhor lá em Belém. E aí, nós vamos aqui discorrer a partir dessa indicação, dessa obediência de Samuel ao Senhor, de ir na casa de um homem chamado Jessé, que nós vamos ver aqui. E aí nós vamos explicar algumas coisas, porque muitas das vezes uma fala bíblica nos induz, muitas das vezes, a tirarmos conclusões precipitadas. E aqui embaixo, ainda agora, eu falava com algumas pessoas, que as pessoas, por ler o texto e não tomar cuidado com a visualização geral do texto, tendem a achar algumas coisas. Quando o texto diz assim: quando Isaac nasceu, Abraão era velho. Não. Se nós colocarmos na idade de hoje, Abraão tinha 50 anos. E foi viver até 80. Ele era velho? Não. É que na percepção de quem escreveu muito tempo depois, 100 anos já era velho. 75 anos já era velho. É a percepção de quem escreveu o texto, e não da época que ele vivia. Na época que ele vivia, hoje, na nossa geração, ele teria 50 anos. Então, ele estava um pouco além da idade. Ele viveu 175 anos. Então, ele vivia numa época diferente, num contexto diferente. Então, com muitas falas nossas, a gente precisa ler o texto todo, para nós entendermos que ele tinha uma idade aí de 50 anos, mais ou menos. E aí o texto, quando o irmão de Davi repreende Davi dizendo assim: você está aqui, deixou as nossas poucas ovelhas do nosso pai lá no campo, o que você pensa? A família de Jessé era uma família pobre, não é isso que você pensa? Não era não, filho. Volta um pouquinho atrás, vai ler o livro de Ruth. A família de Jessé é uma combinação de 2 famílias com posses em Belém. A família de Elimeleque e a família de Boaz. 2 famílias juntando fortuna. Ele que era filho único, de um pai que era filho único. Você acha que ele era pobre? Não. O irmão dele, que tinha uma visão distorcida da realidade, soltou essa frase. Aí as pessoas pegam essa frase e fazem ela como verdade. É só você ler o contexto do texto.
Você não pode ler o texto somente pelo texto, você precisa analisar o contexto do texto. E o contexto de Samuel é o quê? É o livro de Ruth, que vai dizer da formação dessa família. Então, duas famílias que juntaram fortuna, não é uma família de gente pobre, que tiveram filhos únicos. Só Jessé que vai ter 8 filhos. Mas ele é filho único, o pai dele era filho único. Então não tinha como eles serem pobres. O irmão dele que tinha uma visão distorcida. E aí, quando Samuel vai na casa de Jessé, ele diz o seguinte, versículo 4 diz assim: Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel era um homem muito rígido, um juiz muito rígido, aplicava a lei do Senhor na letra. Ele mata o rei Amalequita na frente de todo o povo, porque Saul não quis matar. Então, quando ele chega lá, os homens de Belém ficam tudo tremendo. Ele veio para cá trazer uma sentença. E aí os caras perguntam: é de paz a sua vinda? Ele diz: não, é de paz, está tudo certo, eu não vim aqui julgar ninguém, não vim aqui trazer sentença para ninguém, não, eu estou aqui para sacrificar o Senhor. E aí, Samuel responde: sim, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Então, nós temos aqui Deus escolhendo um filho de Jessé. E aí o primeiro aprendizado que nós podemos trazer aqui sobre saúde mental na família. A nossa primeira aplicação é: você pode ser escolhido por Deus. Mas isso não significa que você vai ser escolhido dentro da sua família. Você pode ser aceito por Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, mas você pode ser rejeitado dentro da sua casa. O Senhor confia em você, o Senhor acredita em você, mas na sua casa ninguém vai acreditar. É o caso de Davi. O Senhor escolheu ele. Só que Samuel vai na casa dele, o profeta, a segunda maior autoridade do povo, primeiro o rei, segundo o profeta, vai na casa dele. Aqui o sacrifício era feito e em seguida, parte desse animal que era sacrificado, era servido como alimento. Para quê? Para ungir quem? Davi. Só que Davi não está aqui. Davi não foi lembrado. Então, Deus escolheu Davi, mas a família dele não escolheu. Então, isso traz para nós esse aprendizado. Muitas das vezes, dentro da nossa casa, as pessoas não vão reconhecer o nosso valor, o nosso talento, a nossa capacidade, a nossa gerência, a nossa dedicação, a nossa vocação. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que dentro da família, muitas das vezes vai acontecer isso. Isso não é exclusividade sua ou minha. Estou te mostrando dentro do texto o que está acontecendo com Davi. Um homem a quem Deus escolheu. Segunda aplicação para nós. Podemos ser lembrados por Deus, mas esquecidos pelos nossos familiares. Versículo 10 diz assim: assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Quantos filhos eu falei que Jessé tinha? 8 filhos. Ele fez passar quantos? Alguém foi? Davi é tipo aquele filme, Esqueceram de Mim? É Davi. Davi é esse personagem aqui. Esqueceram de mim. Os 7 filhos passaram, mas alguém foi esquecido. E aí, fez passar os 7 filhos. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. A segunda figura mais importante do povo vai à sua casa para almoçar com você,
Manda que você reúne todos os seus filhos. Aí você reúne, mas esquece o caçula, filho. Não é um do meio. Quem é filho do meio, geralmente é o mais esquecido. O pessoal lembra dos primeiros e dos últimos. Os do meio. Quem é filho do meio sabe disso. Filho do meio é meio esquecido. As pessoas se preocupam com mais velhos, com mais novos. Aí o pessoal do meio, dependendo da família, quando a família é grande, os do meio sempre passa desapercebido. Mas só que Davi era o caçula. O pai não lembra dele, a mãe não lembra dele. Nem a mãe lembra dele, filho. Ninguém lembrou dele. 7 irmãos, ninguém lembrou. Ih, peraí, pai, está faltando Davi. Ninguém lembrou dele. Ninguém. O Senhor lembrou de Davi, mas a família esqueceu dele. Está aqui no texto. E aí Samuel diz, nós só vamos sentar para comer quando ele chegar aqui. Então, nós podemos ser escolhidos por Deus, chamados por Deus, amados por Deus, mas isso não significa que isso vai acontecer dentro da família. Pode acontecer alguns empecilhos, alguns percalços dentro da família, como aconteceu na vida de Davi. Então, ele foi lembrado por Deus, mas foi esquecido por sua família. Terceira aplicação para nós. As pessoas de fora vão ter um olhar bom sobre você. E um olhar melhor do que as pessoas da sua família. As pessoas de fora vão ver o seu talento, vão ver a sua capacidade, vão ver os seus dons, vão reconhecer a sua capacidade, mas dentro da sua família não vai acontecer. Nós estamos num período de guerra. Saul, que era o rei, ele passa a ser atormentado por um espírito mau enviado por Deus. E aí, alguém dá uma ideia. Vamos fazer o que a gente chama hoje, na nossa atualidade, de musicoterapia. É a terapia através da música. E tem gente que acha que isso é coisa nova, gente. Na Bíblia já está lá, filho. Antes de ciência falar disso, a Bíblia já falava. E aí alguém propõe uma musicoterapia. E aí um dos servos de Saul diz assim, ó. Um dos moços de Saul disse, conheço um filho de Jessé, o belamita, a saber toca a harpa. Olha a descrição de alguém de fora. Um servo de Saul vai dizer de Davi. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e de boa aparência, o Senhor Deus está com ele. Alguém de fora, dentro da família ele foi esquecido. Alguém de fora vai ter essa visão de Davi. Olha só. Quê? 1 Samuel 16, 18. 1 Samuel 16, 18. Alguém de fora tem um olhar melhor de Davi do que os seus próprios parentes, do que os seus próprios familiares. Ele descreve Davi como um homem forte, valente, de guerra, sensato, de boa aparência e o principal, o Senhor Deus está com ele. A mais excelente é essa, Deus está com ele. Olha o olhar de alguém de fora da família tem a respeito de Davi. Coisa que dentro da família ele não tinha. Então nós temos aqui alguém falando dele de fora. E aí, partindo para o ponto 4 aqui, as pessoas de fora vão reconhecer seu valor, mais do que seus familiares reconhecem. Sua família pode não reconhecer seu valor, mas até a autoridade vai reconhecer o valor de Davi. Isso quem disse primeiro foi um servo de Saul. Depois Saul, quando conhece Davi, versículo 21 diz assim, assim Davi foi a Saul, esteve diante dele. Saul gostou muito, não foi pouco não, Saul gostou muito de Davi, e fez dele seu escudeiro. Para a família, Davi servia para apacentar ovelhas.
para Saul, Saul escolheu Davi como seu escudeiro. Uma honra. Você ser o guarda das armas do rei. Você servir direto ao rei. Mas em casa, Davi servia para quê? Para apacentar as ovelhas no curral. Para apacentar as ovelhas no campo. E o texto diz que ele passava a servir Saul, mas mesmo assim ele voltava para Belém para apacentar as ovelhas do seu pai. Mesmo tendo sucesso diante da autoridade, mesmo tendo sucesso diante do rei, diante da família, ele continuava como a mesma coisa. A família continuava sem reconhecer o valor que Davi tinha. E nós estamos falando de alguém que já tinha sido ungido rei. Diante de todos os seus irmãos, diante do seu pai e da sua mãe. A família continuava não reconhecendo o valor de Davi. Embora ele fosse descrito como valente, homem de guerra, de boa aparência e um homem temente a Deus, a família continuava não reconhecendo o seu valor. Quinta aplicação para nós nesse texto. Cuidado para não permitir que os nossos familiares descontem as suas frustrações em nós. Nós precisamos ter cuidado. Muitas das vezes, um pai frustrado, uma mãe frustrada, um avô frustrado, uma situação, muitas das vezes querem transmitir para os filhos essa frustração através de uma surra, através de uma bronca, através de uma briga. Um conselho para os pais: se você estiver zangado, não bata no seu filho. Se você estiver zangado com qualquer coisa e seu filho quebrar um copo, não bata nele. Porque você não vai bater nele por causa do copo, você vai bater nele por causa da sua frustração. Acontece muito. Muitas das vezes, a correção é desproporcional ao causado, à causa que levou aquele evento. É desproporcional. Porque a frustração não é pelo copo quebrado, não é pelo fato que aconteceu, não é pela comida que caiu no chão. O fato é muitas das vezes frustrações. E aí dentro do texto nós temos aqui o irmão mais velho de Davi, soldado de Saul. Estava mais ou menos 3 anos já no exército. Era um camarada alto, era um camarada forte. Tanto que quando Samuel olha para ele, Samuel fala: certamente esse é o ungido do Senhor. Chamou a atenção o porte, já era soldado. Desperta a atenção do profeta. Mas o Senhor diz: esse eu não quero. Não é esse que eu escolhi. A aparência diante dos homens era Eliabe o escolhido, mas diante de Deus não. Porque o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o que está dentro do homem. Davi, ele fica sendo ali escudeiro durante um tempo de Saul, mas volta para casa do seu pai. E seu pai pega, envia aos seus irmãos que estão lá na guerra. 3 irmãos de Davi serviam no exército. O pai de Davi separa pães, queijos, leite e manda que Davi leve para os seus irmãos para pegar notícia, saber se os seus irmãos estão bem. E aí Davi chega no acampamento. E é ali 40 dias se passaram, aonde um homem de mais ou menos 2,70 m de altura, um cara que só a couraça que ele colocava pesava 70 quilos. Você imagina um camarada dele botar um negócio no peito que pese 70 quilos a força de um sujeito desse, gente. Mais do que um saco de cimento, o cara caminhava para guerrear, para lutar. Você imagina um cara com um saco de cimento e uma argamassa juntas, colada no peito, guerreando com esse peso extra.
tamanho e a força do sujeito. Esse era Golias. E ele estava 40 dias afrontando o exército de Israel. E ninguém tinha coragem de meter a cara. Vamos botar no nosso português? Ninguém metia a cara. Ninguém ia. E aí todo dia Golias ia. O exército estava no vale, porque era a época da guerra. Na Bíblia, quando você lê lá, época de guerra é a época da primavera. Não tem chuva. O campo está seco. Geralmente se guerreava nos vales. E aí um exército está de frente para o outro. E Golias, durante 40 dias, vai lá e fala a seguinte frase: nós estamos aqui, filisteus, dentre os servos de Saul, envia para mim um homem que lute contra mim. Ele era o que a gente chama de dualista. Se eu vencer, vocês serão nossos servos. Agora, se o homem que vocês enviar nos vencer, nós seremos seus servos. E ele passou 40 dias falando essa frase. Um dia lá, Davi chegou e ouviu essa frase. E Davi se indigna. Mas Davi, embora fosse espiritual, ele também não era bobo, gente. Davi, ele pergunta assim: vem cá, o que o rei vai fazer para quem enfrentar esse sujeito aí? Aí os caras falam assim. Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, capítulo 17 agora, versículo do 26 ao 30. Dá uma passadinha aí para frente, capítulo 17, versículo do 26 ao 30. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu? Davi não chama o cara de gigante, de grande, de forte. Não, Davi chama ele de quê? De filisteu. A expressão filisteu, além de ser o povo, que era aquele povo mesmo, era também, Davi também usa a expressão incircunciso. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. A circuncisão era a marca da aliança que Deus fez com o seu povo através de Abraão. Então, quando se chamava alguém de incircunciso, era aquele que não tinha aliança. Era como Davi via Golias. Ele não tem aliança com Deus, mas eu tenho. A diferença está aí. Ele não tem, mas eu tenho aliança. E ele está afrontando o exército do Deus vivo. E o povo repetiu as mesmas palavras. Ou seja, o rei vai dar a filha em casamento, vai dar riquezas, e ainda vai isentar toda a família desse homem de impostos. O que Davi pensou? Vale a pena correr o risco, filho. Na minha família, embora minha família não seja pobre, eu sou o último da fila. Eu sou o último a conseguir alguma coisa. Até chegar a minha vez, e já era. Vou tentar a sorte. Vou casar com a filha do rei. A Bíblia diz que na época de Saul, Saul era o homem mais bonito de Israel. Não havia ninguém que tinha uma beleza como a dele. Aí vamos em tese. O cara era bonitão, deve ter casado com uma mulher bonita. A filha do rei devia também ser bonita. Vou casar com uma mulher bonita, vou ganhar dinheiro, ainda vou abençoar minha casa toda. Vale a pena correr o risco. E aí Davi está lá conversando com os camaradas, vem o irmão de Davi, frustrado, porque ele é um soldado há 3 anos, o cara está 40 dias afrontando o exército que ele faz parte, e ele está lá com medo de enfrentar o cara. Aí o que você faz? Você vai embrecar com o mais forte? Não, você vai escolher alguém mais fraco do que você, para derrubar suas frustrações. Você vai pegar alguém que não pode se defender para você jogar suas frustrações. Você vai escolher alguém menor do que você para você botar suas frustrações em cima. Que é exatamente o que o irmão de Davi faz. A frustração dele era com Davi? Não, a frustração dele é porque ele não queria enfrentar Golias, porque ele estava com medo. Assim como todo exército de Israel. E aí quer descontar a frustração dele diante de quem? Diante do irmão. E aí ele fala assim:
O irmão mais velho, Eliabe, ouviu quando Davi estava falando com aqueles homens. Ficou irado com Davi. Ele está virado com Davi? Não, ele está virado com ele mesmo. Só que eu preciso descontar minha frustração em alguém. A gente precisa ter cuidado quando isso acontecer conosco. Porque tem dias que o esposo vai chegar chateado, não é com você, minha irmã. É com o patrão, é com o gerente. Só que com o gerente não dá para bater boca. E aí ele vai descontar a frustração aonde? Na esposa, nos filhos. Acontece. A esposa muitas das vezes vai jogar a frustração em cima de quem? Do esposo, dos filhos. Acontece. E aí a gente precisa ter cuidado. Então o irmão de Davi está irado, está frustrado consigo mesmo, não é com Davi. Mas ele precisa descontar a frustração dele em alguém. E aí ele tenta jogar para cima de Davi. Mas olha só, preste atenção no texto. E aí Eliabe vai falar, por que você veio para cá? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi não deixou as poucas ovelhas sozinha. O texto antes diz que quando o pai dele mandou ele levar os pães e os alimentos lá, na frente de batalha, ele deixou as ovelhas com um guarda. Ele não deixou as ovelhas sozinha. Lembre-se sempre, filho, toda vez que uma família, dentro da Bíblia, tem empregados, não é família de pobre. Aprende com isso. Uma família que tem empregados, na época, não é família de pobre. Ele deixa com um guarda que era um empregado da família. E aí Eliabe continua. Eu sei que você é presunçoso e mau, e você veio aqui só para ver a batalha. Vamos relembrar, ele estava lá no dia que Davi foi ungido rei. Samuel falou para ele assim, o Senhor vai resolver essa questão. Eu não sei como vai resolver, mas ele vai resolver. Irmão, se meu irmão for escolhido para ser rei, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Você acha que eu vou arrumar problema com ele? Eu vou ficar na cola, filho. O que você fizer, eu estou contigo, filho. O que você fizer, eu fechei contigo. Porque se meu irmão é rei, automaticamente eu sou príncipe, filho. Eu saí da condição de soldado raso para ser príncipe de povo. Mas quando o cara está com medo, o cara está frustrado, ele não consegue raciocinar direito. Ele não consegue entender as coisas como as coisas funcionam de verdade. Porque a frustração gera isso, gera uma visão distorcida da realidade. Mas olha só o que Davi faz. Davi respondeu, o que eu fiz agora? Fiz apenas uma pergunta, versículo 30 é a principal aí para nós. É o versículo chave para nós. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. Não tenho tempo para gastar com você. Não vou discutir com você. Não vou perder meu tempo discutindo. O problema da sua frustração é seu, não é meu. Se você não correu atrás, se você não resolveu seus problemas, esse problema é seu, não é meu. Eu não tenho que compartilhar com isso. Eu não vou gastar minhas energias com você. Eu vou gastar minha energia no que vale a pena. Eu vou enfrentar lá o cara. Eu vou enfrentar os filisteus. Eu vou enfrentar os circuncisos. Não vou perder minha energia, minha força, discutindo com você. Davi se desvia da fúria do seu irmão, da ira do seu irmão, e vai atrás daquilo que vale a pena. Então esse é um aprendizado. Cuidado com as frustrações das pessoas à sua volta. As pessoas estão frustradas, muitas das vezes vão tentar te minar. Você começa a ver uma coisa interessante, você fala, poxa, eu vou fazer um curso para me aprimorar na minha profissão, para melhorar a minha condição. E aí alguém vai falar para você, não faz nada não vale a pena, que não sei o quê. Porque ela já tentou um montão de vezes e nada deu certo. E aí a frustração dela, ela quer colocar sobre você. E assim muitas das vezes acontece. O pai que muitas das vezes não conseguiu chegar na faculdade, o filho pensa em fazer uma faculdade, ele começa a conspirar, a minar a expectativa do filho. Em vez de fortalecer a ideia do filho, de fazer o filho crescer, ele começa, na verdade, a puxar esse filho para trás, a minar esse filho, a sabotar esse filho.
E aí, muitas das vezes, essas frustrações acabam nos paralisando também. E aí o ciclo continua. Fica todo mundo sem fazer nada, sem sair do lugar, sem crescer, sem prosperar, sem avançar. Porque alguém está sempre jogando as suas frustrações sobre o outro. Mas aí Davi rompe com esse ciclo. Ele fala, opa, peraí, não tenho tempo a perder com isso. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. E Davi segue em frente. Ele tem um alvo a ser conquistado. Ele tem um lugar para chegar. Vale a pena correr o risco de enfrentar o filisteu. E ele desvia o olhar em outra direção e volta a perguntar ao povo: o que se dará ao homem que derrotar esse filisteu? A sexta lição para nós: mesmo que a autoridade reconheça o nosso valor, não significa que irá nos apoiar sempre. Lembra que Saul reconheceu o valor dele? Gostou muito dele? Mas isso não quer dizer que vai ter sempre apoio não, filho. Tem hora que mesmo seu patrão gostando muito de você, ele vai precisar te mandar embora. Por mais que ele goste do seu serviço, ele vai ter que te dispensar. E está tudo certo. Eu tenho um ex-patrão que é mais meu amigo do que ex-patrão. Meu pai trabalhou para ele, eu trabalhei para ele várias vezes. Mas teve vezes que ele precisou me mandar embora. E está tudo certo. Semana passada mesmo, mandei mensagem para ele. Já estou sem trabalhar para ele um bom tempo. Mas semana passada mandei mensagem para ele. Mas ele já me dispensou. Teve vezes que eu saí, teve vezes que ele me dispensou. E está tudo certo. Porque nem sempre vai dar para apoiar. E é isso que acontece com Davi. Davi tinha o apoio do rei. Mas agora, o rei vai dizer para ele, ó. Disse Davi a Saul, versículo 32 do 17. Que não desanime por causa desse. Este teu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu. Lutar contra ele, melhor dizendo. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde sua mocidade. Então Saul está jogando um balde de água fria em Davi. Está tentando persuadir a ele a desistir. Só que ele sabia onde ele queria chegar, ele já tinha sido ungido por Deus. E aí muitas das vezes é isso, a pessoa vai gostar muito da gente, mas nem sempre vai apoiar. Nem sempre vai dar um suporte. Nem sempre vai acreditar na gente. Mas isso não pode abalar, nós precisamos manter a nossa saúde mental em dia. Nós precisamos olhar os objetivos que nós temos, o lugar onde nós queremos chegar. Davi sabia o que ele queria. Ele queria estar ali para crescer. Ele olhou e analisou, vale a pena correr o risco. O rei tentou persuadi-lo, mas ele não se quebrou. Ele continuou focado. A frustração do rei, a frustração do seu irmão, nada persuadiu Davi a desistir. Então, mesmo quando alguém gosta de você, pode ser que essa pessoa tenha um dia que não vai te apoiar. Mas você precisa continuar focado. Você precisa continuar olhando o seu objetivo, aonde você quer chegar. Quando nós temos um alvo, mesmo que nós não atinjamos na mosca, como se diz, no ponto certo, a gente chega perto. O grande problema é muitas das vezes a gente não saber onde se quer chegar, não ter um alvo. Quando você não tem um alvo, você atira para qualquer lugar. Você não tem o que atingir, você não tem onde chegar. Você fica navegando à deriva. Mas quando você tem um lugar para chegar, você tem um alvo para conquistar, tudo muda. Então nós temos aqui alguém que, diante de várias adversidades, ser rejeitado na família, não ser lembrado na família, ser ignorado na família,
O irmão tentar descontar as frustrações sobre ele. Agora a negativa do rei. Mas ele não perde o objetivo, ele não perde o foco, ele não perde a direção. Ele sabe o que ele quer. Então, muitas das vezes, isso vai nos paralisar. Muitas das vezes nós, por causa de uma fala de alguém, de um parente, de um líder, de uma pessoa à nossa volta, a gente deixa de concluir coisas que a gente quer, realizar sonhos que a gente tem, porque alguém falou uma frase. Mas isso não é culpa da pessoa, isso é culpa nossa. Porque cada um fala o que quer, filho. Agora, se eu vou interiorizar e receber aquilo, e fazer daquilo uma verdade da pessoa, aí é problema meu. Porque a pessoa tem a verdade dela, não significa que eu vou acreditar naquilo. Porque quando nós somos chamados por Deus para sermos uma bênção. E Davi entendeu isso. Ele estava preocupado somente com ele? Não. Porque 3 benefícios que o rei daria, 2 eram para ele, 1 era para a família. O primeiro era casar com a filha do rei. O segundo, receber riquezas. O terceiro, a família vai ser isenta de impostos. O benefício não era só para ele, o benefício era para todo mundo. Então, Davi, ele está acima da média. Ele está pensando diferenciado. Então, mesmo com a frustração ali acontecendo do irmão, do rei, ele não se abate. E aí? Agora, fechando aqui. Davi é esquecido pela família, é menosprezado pela família. Mas Davi, na hora da verdade, ele não deixa que nada disso fique no seu coração. Ele não deixa que isso tome lugar no seu coração. Davi começa a ser perseguido implacavelmente por Saul. Quando Saul percebe que Davi é alguém que vai ocupar o lugar dele. E Saul começa a ser influenciado por alguns. E ele começa a perseguir Davi. E Davi começa a fugir. Porque enquanto o rei só estava ameaçando, mas aí o rei começou a tentar matar ele, literalmente. E aí ele começa a fugir do rei. E na sua fuga, capítulo 22 agora, abra aí. Versículo 22, de 1 a 3. Diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos, olha só, quando seus e toda a casa de seu pai souberam, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas, todos amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi para Mispe em Moabe. E disse ao rei de Moabe: deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que o Senhor quer fazer de mim. Olha só. Davi, se fosse outro, o que ele ia dizer? Esqueceram de mim, ninguém me deu consideração, ninguém me levou em consideração, agora eles que se virem. Cada um por si e Deus para todos, filho. É isso que ele faz? Não. Ninguém lembrou dele, rejeitaram ele, se esqueceram dele. Mas agora, ele vai proteger a família. Ele vai guardar a família. Ele não age com a família igual agiram com ele. Ele não despreza a família igual ele foi desprezado. Não podemos agir mal com os nossos familiares, como agiram conosco. Pois em Cristo somos novas criaturas. Nós fomos chamados para fazer diferente. Nós fomos chamados para viver diferente. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, atuando em nós. E vingança não faz parte do nosso cardápio. Não faz parte da nossa estrutura.
Não faz parte da nossa natureza mais, porque nós temos uma nova natureza em Cristo. Então Davi, ele vai agir diferente. Embora a família seja a grande causadora do mal contra ele ali, esquecendo dele, deixando ele à parte. É como eu falei, na hora que o profeta estava lá, ninguém lembrou dele. Mas agora está lá os irmãos dele, o pai e a mãe dele. E ele vai lá no rei de Moabe. Aí, abrindo um parênteses aqui, eu particularmente acredito que a tataravó dele fosse da família real. A Ruth, que eu falei do livro anterior, eu acredito que ela fosse da família real. Para ele chegar no rei de Moabe, um rei estrangeiro, ele tinha que ter alguma ligação, filho. E a única ligação possível é a sua tataravó, que era uma moabita. Que ele não ia ter esse acesso assim, se não fosse algum laço estreito. E aí ele vai no rei e pede uma guarita, e pede para que o rei guarde a sua família, o seu pai, sua mãe e seus irmãos. Pessoas que esqueceram dele na hora que o profeta estava lá na casa. Pessoas que esqueceram dele na hora de sacrificar. Mas, como Deus não esqueceu dele, ele também não esquece dos parentes. Ele não esquece dos familiares. Porque ele tem um coração diferenciado. Por isso que Deus disse lá através do apóstolo Paulo: escolhi Davi, um homem segundo o meu coração. Um coração, pode aplaudir o Senhor. Um coração que perdoa, um coração que não guarda mágoa, um coração que não guarda rancor, um coração que pensa diferente. Esse era o coração de Davi. Então, quando nós fazemos isso, nós começamos a nos parecer com Cristo. Cristo na cruz, diante dos seus algozes, o que ele fala? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É esse espírito que tem que se achar em nós também, é esse coração que tem que se achar em nós também. Mesmo rejeitado e desprezado pela família, ele agora vai guardar e proteger essa família. Ele vai pedir um rei estrangeiro para guardar e proteger essa família. Porque ele não trata igual foi tratado. Ele não age igual agiram com ele. Ele tem um coração diferenciado. E é esse coração que nós precisamos. Eu não sei qual é a sua história de família. Mas famílias problemáticas, a Bíblia é o que mais tem. Mas existem pessoas que decidiram se vingar. E tem pessoas que decidiram se parecer com Cristo. Se permitiram ser usados pelo Espírito Santo, serem tocados pelo Espírito Santo e agir diferente. Davi é um deles. Então guarde essa palavra no seu coração. Nós vamos cantar uma canção. E essa canção diz que família, ela é uma bênção do Senhor. Nós precisamos aprender a tratar as pessoas. Família, muitas das vezes, dependendo da família, da estrutura, da história, cada família tem a sua dinâmica, tem os seus propósitos. E muitas vezes são lugares difíceis de se viver, como a história de Davi que eu te mostrei aqui. Não foi fácil para ele, sendo caçula daquela família. Numa estrutura judaica onde os primeiros são sempre mais favorecidos do que os últimos. Mas Davi era um homem diferenciado, que soube liberar o seu coração para perdoar, para amar, para agir como nova criatura. E é isso que nós somos chamados. Porque isso vai tirar toda a tensão da nossa mente, do nosso coração. Nós vamos ter um coração que ama, um coração que agrada a Deus, um coração que perdoa, um coração que faz diferente. Vamos cantar essa canção.